Lembra do Russomano, pessoal? Só eu tô achando que o Flávio vai passar a candidatura para Michele antes do fim de julho? Cara, não sei. Vamos ler a nota oficial da saída da Michele Bolsonaro do PL Mulher. Eu recebi ontem e aí trago para vocês essa informação importantíssima. Nota de esclarecimento. Na condição de presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com meu marido sobre o momento em que estamos vivendo com nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei, nossa, que português horroroso, e comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar integralmente aos cuidados com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos, juntamente com as nossas presidentes, um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, eu tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para nossos filhos e netos. Quero agradecer na pessoa da minha vice-presidente Priscila Costa e a todos os presidentes estaduais e municipais, com tanto carinho, empenho e dedicação, tornaram possível a expansão do nosso movimento, está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível. As sementes foram lançadas e em breve vocês colherão os frutos desse trabalho. Os frutos desse trabalho. Corrigir junto com nossos presidentes, Priscila Costa. As sementes foram lançadas, em breve vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias da nossa grande nação. Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem cada vez mais os lugares que lhe pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês. Agradeço também ao presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado em mim tão nobre desafio, a minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente. Agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus poderá recompensá-los por todo o bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Assinado Michele Bolsonaro. Então, eu não acho que o Flávio vai abandonar a candidatura. Agora teve um backlash em torno da saída da Michele do PL Mulher, porque ela faz o vídeo contra o Flávio e reposta um vídeo do Antony Garotinho. O Garotinho disse que não fala em nome da família Bolsonaro e nem da Michele Bolsonaro. Então, meio que rui uma hipótese que eu estava conversando com as minhas fontes ontem, de que ela poderia ir para os republicanos. Mas o fato é que é o seguinte, com a anuência ou não do Jair, está se aprofundando a crise da Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro não sai das notícias. O futuro dela passa a ser entrelaçado com o futuro dos Bolsonaros. E outra, com essa hipótese da ida para os republicanos, que não seria nesse ano, já está se desenhando, de fato, com a derrota do Flávio Bolsonaro, a extrema-direita sem Bolsonaro, tá? Porque Bolsonaro, eu sei que tem muita manipulação e muito mimimi em torno da saúde dele, mas de fato ele não está bem de saúde. De fato, pode ser que ele não esteja mais entre nós. E os filhos também estão começando a dar curto-circuito nessas brigas familiares que a gente está acompanhando. Eu não tenho certeza, tanta certeza, que Flávio e Eduardo Bolsonaro estão plenamente alinhados com as coisas que estão acontecendo dentro do PL. E aí é importante elencar um porta-voz que o Reinaldo Azevedo fala bastante dele, que é o senhor Paulinho Figueiredo. Vamos ver o que o Reinaldão falou ontem e vamos organizar essas informações para vocês que me acompanham por aqui. Vamos lá. O Figueiredo trata o Bolsonaro como um idiota disfuncional. O próprio Bolsonaro ele trata como idiota. E aí nós vamos ter que entrar um pouco em teoria política. Curioso. Será que o Paulo Figueiredo ontem ele falou que até a palavra ataque é marxista, você lembra disso? A palavra ataque, marxista, Sim. a palavra marxista. Sim.
É curioso que ele tem um mecanismo de pensamento que, em certo sentido, apela também a uma visão marxista. Vou deixar meus amigos marxistas bravos, mas é só uma brincadeirinha. Vai, do que é que eu estou falando? Vai. Em seu vídeo do dia 25, quinta passada, Paulo Figueiredo trata Jair Bolsonaro como uma pessoa volátil, uma pessoa errática, incapaz de manter uma palavra ou uma decisão, que se deixa influenciar pela última pessoa que fala com ele, o neto do ditador João Figueiredo. E o dito 03 de Bolsonaro se querem a superação dessa fase do bolsonarismo improvisado. Ele se vê, Reinaldo, como uma espécie de dimensão científica dessa corrente de, digamos, pensamento. A gente vai ouvir. Há um ponto aqui que deve ser considerado e sobre o qual eu já falei algumas vezes. E eu posso falar novamente. O ponto é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro é uma das pessoas mais erráticas que eu conheço. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a opinião do presidente Bolsonaro sobre um determinado assunto muda com uma volatilidade, para usar o termo que o Trump usou a respeito do Lula, com uma volatilidade incrível. O presidente Bolsonaro pode dizer uma coisa para você hoje, chegar uma pessoa depois, convencer ele, e amanhã ele decide o oposto do que ele havia decidido hoje. Chamou de imbecil. E eu já falei disso várias vezes. Quem viveu 2022 sentiu isso na pele. Então é extremamente possível, sendo justo aqui, é extremamente possível que o presidente Bolsonaro tenha muitas opiniões contraditórias a respeito de vários temas, inclusive em relação às chapas estaduais, inclusive em relação ao Ceará. Se você perguntar a mim, Paulo, Paulo, não reputo ao presidente Bolsonaro sequer a capacidade de montar as melhores chapas. Nós sabemos que o presidente tem um dedinho podre para escolher nomes. Eu vou adiantar o comentário do Reinaldo, tá? Se Paulo Figueiredo fala em nome de Eduardo Bolsonaro, ele tá dizendo que o Jair Bolsonaro é um imbecil e que ele errou ao indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Que Jair Bolsonaro erra por manter uma relação com a Michelle Bolsonaro. Que ele disse que as mulheres votam errado. É esse o nível, gente, é o nível de uma espelunca num lodo, a briga entre essas pessoas. Eles estão brigando no lixo. É uma família brigando no lixo. Com esse desqualificado neto de ditador sendo porta-voz desses políticos. É engraçado, o Alexandre Garcia era o puxa-saco do João Batista Figueiredo, o avô do Paulinho, né? O Paulinho é o Alexandre Garcia dos Bolsonaros. É uma loucura isso aqui, mas é verdade. Agora, veja o caso do Romário no Rio de Janeiro, o senador astronauta em São Paulo, pegar as Joyces, os Frotas, os Bebiano, no Rio, como era o nome daquele picareta que foi governador do Rio, Witzel. A gente pode falar aqui o dia inteiro sobre isso. Isso em condições normais. Esse é o Bolsonaro em condições normais. Eu sempre disse aqui, estratégia com o presidente Bolsonaro é um desastre. Isso em condições normais. Agora, imagina ele preso, com dificuldade de comunicação. É um desastre. É o ponto onde eu devo conceder a Michelle. Ela não gosta das conclusões que o presidente Bolsonaro chega, vai lá e conversa com ele e tenta fazê-lo mudar de opinião. Esse é amigo, hein? É um idiota, disfuncional, incapaz de manter a palavra, e tem uma coisa muito grave aí, que é uma referência coberta, que a gente precisa aqui trazer à luz. Ele diz, 2022 mostra como Bolsonaro é errático. Por quê? Ele está se referindo ao golpe. Ele está se referindo ao golpe. A decisão do Bolsonaro de mandar as Forças Armadas intervir no processo. Acabou não mandando porque Bolsonaro não tinha, isso o Mauro Cid revelou nas conversas, não tinha a maioria do alto comando do Exército, e por isso Bolsonaro não mandou, porque não seria obedecido. Ocasião em que o Paulo Figueiredo, que então falava na imprensa, começou a denunciar os generais vermelhos por dentro, lembra-se disso? Melancias. Sim. Ele está dizendo, se Bolsonaro é errático, ele nem quis dar o golpe. Decidiu e depois não deu.
Ele e Eduardo se acham os pensadores do novo bolsonarismo. O Bolsonaro seria o líder do bolsonarismo, Vólio Bene Carlos, um bolsonarismo algo místico, um bolsonarismo primitivo, Sim. um bolsonarismo assim, sem estratégia. Ele diz, aliás, que ele é um desastre em estratégia. Eles não. Eles são os pensadores. Em certo sentido, são mesmo, porque veja, quem a direita queria como candidato? A direitona ali, mais ampla. O Tarcísio. Né? Mas eles decidiram, o Eduardo decidiu, não, será um Bolsonaro de sangue. E eles ganharam essa, eles levaram essa. E quem tem os valores ali são eles. Notem que o Flávio, diante dessas barbaridades que esse cara disse sobre mulheres, o Flávio ficou de boca fechada. O Flávio não disse nada. Nem em defesa das jornalistas da Folha. Dizer, não, votar pelo menos elas sabem. Sabem entrevistar ao menos. Não. Ficou quieto. Ficou quieto. Porque ele não vai contrariar os formuladores. É uma coisa curiosa. O Vaibene, o Carlos, Oi. No Manifesto Comunista de 1848, o Marx e o Engels eles falam ali na seção 4 do panfleto, né, que sim, existiram outros pensadores do socialismo, mas não era um socialismo, digamos assim, científico, um socialismo com teoria sólida. Eram quase divagações boas, sem dúvida, né? Mas ainda sem Robert Owen, o Fourier, ainda, mas sem ciência. Eles iam trazer a ciência. Saint-Simon. Né? O Engels escreve em 1880 do socialismo utópico ao socialismo científico. O Paulo, eu estou fazendo uma graça com os meus amigos comunistas. Ah, tem amigo comunista? Tem. Nem tem mais comunista, enfim, de esquerda. Eles se querem o bolsonarismo científico. O bolsonarismo com estratégia. O que eu acabei de falar, gente, sobre a especulação em torno da saída da Michelle. Estão construindo o bolsonarismo, ou a extrema-direita, ou o nome que você quiser dar, sem a família Bolsonaro. Ou com frações da família Bolsonaro, porque o Paulo Figueiredo é porta-voz do Eduardo. Tá rolando, gente. Eu não consegui assistir ontem, aliás, eu preciso arrumar um tempo para ver, mas eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. O House of Dragon. É uma treta lá Game of Thrones, entendeu? Quando se torna impossível acertar o Lula, o inimigo passa a ser o inimigo eterno. E aí eles estão brigando em torno disso. Eles todos estão brigando em torno disso. Em torno do inimigo interno, em torno de conspirações. Enlouqueceram, e que bom. Ótimo. O bolsonarismo com pensamento. Não mais esse bolsonarismo do Bolsonaro. Porque esse é errático, esse é atrapalhado, esse é imbecil, esse é tonto. Até traído ele é. Não adianta combinar nada com ele. Vai se deixar levar pela última pessoa com quem ele conversar. Agora, eu não, eu, Paulo, eu, Eduardo, nós temos a estratégia. E a nossa estratégia, o Eduardo já revelou isso, é a estratégia do permanente confronto. Né? É muito impressionante. Tenho aqui um amigo de esquerda que disse, me senti homenageado quando eu falei dos meus conhecidos, não vou falar quem. Eles se querem, inclusive, assim, eles se querem exercendo o papel que o Olavo de Carvalho exerceu na direita. Só que justiça se faça. Para Paulo Figueiredo, faltam muitos milhares de livros.
O Olavo produzia coisas abjetas na reta final, ali nos últimos anos. Que reflexão brilhante. Mas não era por falta de leitura. Poderia faltar outra coisa, não leitura. Aqui, além de faltar outra coisa, falta leitura também. O Figueiredo trata o Bolsonaro como um idiota de... Figueiredo é pior do que Olavo de Carvalho, né, gente? E aí vamos para esse outro vídeo aqui do Reinaldo no Metrópolis. Vamos lá. Esse pensamento do Paulo Figueiredo, ele tenta ser uma espécie de Olavo de Carvalho dos dias de hoje, com a diferença... Há uma ligeira diferença de alguns milhares de livros lidos, né, entre um e outro. Isso não quer dizer que as teses, as do Olavo também, não fossem abjetas, especialmente as dos últimos anos. Mas ele tenta ser esse pensador, inclusive no desassombro vocabular, né, que isso o Olavo tinha, era uma pessoa notavelmente erudita, independentemente dos absurdos que prodigalizava. Mas era capaz de descer para o baixo calão, para o chulo, assim, num átimo, né? E ele faz isso, né, se referindo às mulheres, ao eleitorado feminino, sob o silêncio cúmplice de Flávio. Porque o Flávio está quietinho. O sujeito está falando as barbaridades que ele está falando lá, e o Flávio está quieto. É bom que fique claro. Não sou porta-voz de Flávio. Não só é porta-voz, em certo sentido, como junto com o Eduardo, e eu vou demonstrar isso, são os formuladores verdadeiros da candidatura do Flávio. Esse pensamento do Paulo Figueiredo, ele tenta ser uma espécie... E aí tem essa fala aqui do Figueiredo da traição. A Michele tem essa história do meu galego, né, que tem lá... Né, eu também acho um pouco estranho, confesso, mas, meu amigo, tá aí uma coisa que eu não vou entrar. Agora, ele claramente diz, vocês não têm vontade de cortar os pulsos cada vez que ela fala meu galego? Se ele parasse aí, poderia ser assim, estranho isso, né, meu galego? Se vocês soubessem o que eu sei, do que é que ele está falando? Do que é que ele está falando? Mas eu não vou comentar... Rafa, não vou comentar o casamento alheio, hein? Não vou comentar, tá? Cada um tem seu jeito aí de levar seu casamento. A fidelidade da Michele que está sendo posta em dúvida aí. E ele fala com autorização de... E é uma fidelidade questionada do ponto de vista que eles misturam a vida pública com a política, porque é evidente que a Michele está cometendo uma traição política com o vídeo contra o Flávio. Mas a maldade está em misturar os dois. Lucas Pereira mandou aqui, nessa reflexão, Pedro, a direita não tem cultura. A única coisa que sabem produzir é uma galera de imbecis, parvos, acéfalos, idiotas e continua. Mas é engraçado, uma coisa que, assim, o Olavo de Carvalho é um bicho que eu conheço bem, tá, gente? Eu cobri, entrevistei, foi o primeiro jornalista que entrevistou a filha dele, Heloísa de Carvalho, inclusive, infelizmente faleceu no começo desse ano, e a gente prestou aqui, neste canal, as homenagens a Elo. Mas o Olavo de Carvalho, ele tinha uma pretensão de ser ideólogo de um campo político. O Paulo Figueiredo não tem essa pretensão. Eles querem destruir tudo. O Eduardo Bolsonaro é um representante de grupos internacionais, mas ele é um destruidor. Ele quer destruir o Brasil, inclusive. No caso do Eduardo, fisicamente. O Eduardo é o incendiário dos filhos do Bolsonaro. Eduardo, ele fala com a anuência de Flávio. Tanto que o Eduardo já adere a uma tese, reportagem do Kiko lá no DCM, chamada eduardismo, tá? Eduardismo. É disso que eles já estão falando nos bastidores.
Tá? O que eu acredito é que Michele está abrindo caminho para o Caiado. Não acho. O Caiado não está indo bem nas pesquisas. Emerson mandou: bolsonarismo sem Bolsonaro é o que já existia antes do Bolsonaro. Só que eu acho que esse sabor Bolsonaro vai azedar o cuscuz dos extremistas. Vai causar um efeito semelhante ao antipetismo. Eu também acho, Emerson. Eu estava vendo até... Eu entrevistei o Gustavo Machado, que é comunista trotskista lá no Meteoro. E eu discordo dele num ponto. Ele falou que o antibolsonarismo é muito limitado. Eu não acho, não. Eu acho que está se criando um movimento maior, que começou, inclusive, pelo arco de alianças que elegeram o Lula em 2022. E fora a questão dele ter se livrado do casuísmo da Lava Jato. Mas está se construindo um movimento mais organizado contra o bolsonarismo. E estava até falando com alguns amigos que essa aposta nos evangélicos, eu não sei se os evangélicos vão ficar abraçados ao bolsonarismo até o fim. A gente está vendo o comportamento do Ottoni de Paula, né, gente? Entrevistado nosso dessa segunda. Vou ver se ele volta segunda que vem para falar com a gente e o Julian Lemos. Gente, vamos mandar superchats, vamos virar membros aqui do canal, importante. Opa. Claramente. E depois ele diz, quem disse que ela tem de ser consultada? O papel dela é cuidar do galego, o papel dela é cuidar do marido. Ela não tem que entrar nessa coisa de política, que foi justamente aquilo que o Flávio falou para ela. A Michele tem essa história do meu galego, né, que tem lá... Né, eu também acho um pouco estranho, confesso, mas, meu amigo... Tá aí uma coisa que eu não vou entrar. Agora, ele claramente diz, vocês não têm vontade de cortar os pulsos cada vez que ela fala meu galego? Se ele parasse aí, poderia ser assim, é estranho isso, né, meu galego? Se vocês soubessem o que eu sei, do que é que ele está falando? Do que é que ele está falando? É isso, gente. A gente está vendo a decadência total desses grupos extremistas e sempre se questionando em nome de quem o Paulo Figueiredo fala. Em nome de quem exatamente o Paulo Figueiredo fala. A Michele está fazendo uma coisa que, assim, eu acho o Alan dos Santos execrável, mas, de fato, a Michele Bolsonaro está usando a mídia hegemônica. A gente vê colunistas do Globo divulgando esse tipo de coisa, as maquinações dela. Basta ver, por exemplo, a coluna do Lauro Jardim na manhã de hoje, olha só, vou mostrar aqui para vocês que é bastante interessante. Michele prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Deixa eu trocar aqui a minha tela. E aqui a gente vai ver juntos, ó. Se ela está prevendo isso, é porque a crise interna está se aprofundando. Pedrão, evangélico carioca é complicado, né? Eu já vi parente evangélico orando para Deus livrar o Brasil do comunismo. Se o evangélico vai largar a mão, o Rio será dos últimos. Cara, não sei não, cara. Não sei não. O Ottoni está antecipando um movimento. Eu acho... está pegando muito mal essa questão de induzir os votos nos púlpitos. Eu acho que... E aí entra numa discussão que, assim, eu tenho uma divergência de fundamento com o Ottoni, mas uma coisa é fato, o conservador não é a mesma coisa que o bolsonarista. O conservador está começando a ficar de saco cheio do Bolsonaro. O conservador não foi fazer... E aí é uma coisa que agora a gente já pode falar com uma razoável competência... Quando o Lula foi preso injustamente pelo Moro, teve uma mobilização proporcionalmente muito maior pelo Lula livre. O Bolsonaro está largado em casa, gente. Eu não estou dizendo que o bolsonarismo acabou, que é um movimento derrotado, que não tem mais extrema-direita. A questão não é essa. A questão não é essa. Não é disso que eu falo. Mas o fato é, eles já estão se rearticulando porque eles são muito pragmáticos. Os escândalos não são do Flávio, os escândalos são totalmente familiares, e a dona Misha é da família em afinidade no crime. Mas ela consegue se descolar, né, gente? Ela é a vagabunda, segundo os bolsonaristas. A Michele Firmo. Eles são tão misóginos com ela que eles estão dando uma oportunidade dela se descolar da família. Dela virar o lado rebelde da família. E como diz o Lauro Jardim nessa coluna,
Michele prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro teve uma longa conversa nesta terça com Valdemar da Costa Neto, e o resumo do encontro é o seguinte: sem chance de apoiar Flávio Bolsonaro para a presidência sob qualquer hipótese, mas com chance de ser candidata pelo Senado, pelo Distrito Federal. A crise entre a madrasta e o enteado explodiu há exatamente uma semana e virou um peso que Flávio vai ter que carregar até o dia da eleição. Logo ele que precisa melhorar o seu desempenho nas pesquisas justamente entre as mulheres e mais ainda entre as evangélicas. A chance de reconciliação entre os dois é zero, de acordo com alguns interlocutores de Michele. Nos últimos dias, além de garantir que não estará ao lado de Flávio Bolsonaro nesta campanha, tem dito que a sua campanha será abalada em breve por mais escândalos que nocautearão a sua candidatura. A Michele tá apostando no pior, tá? A Michele tá apostando no pior. Esses escândalos, eu concordo com o Emerson, que são da família, mas eles têm um alvo muito específico, porque o Flávio, gente, e isso é uma verdade que a gente não pode fugir, o Flávio é um líder fraco. O Flávio é um poste. O que falavam do Haddad lá em 2018 é a realidade do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um poste, o Flávio Bolsonaro é um preposto. O Flávio Bolsonaro não tem muito futuro. O Flávio Bolsonaro é esse negócio aí. E a Michele está usando a mídia hegemônica, repito, que é uma coisa que também o Eduardo estava usando, já falei aqui para vocês, uma fonte quente já me afirmou, e isso nunca foi desmentido. O Eduardo Bolsonaro era a fonte da Malu Gaspar. O Paulo Figueiredo, e o Kiko Nogueira falou muito bem ontem a respeito disso, o Paulo Figueiredo era a fonte da Andréa Sadi. Então a gente viu a bolsonarização da imprensa, como já previsto pelas minhas fontes lá atrás, quando eu cobri o Gabinete do Ódio no começo. Mas nem isso adiantou, gente, porque veio o escândalo Dark Horse e ele atingiu como um cometa a família Bolsonaro. Eles estão estraçalhados, eles estão perdidos, eles estão desnorteados e a coisa toda vai piorar muito. Porque a extrema-direita nunca produziu nada que prestasse demais, mas em 2018, embora eles não esperassem a vitória do Jair Bolsonaro, eles tinham uma estratégia. Eles tinham recursos, o WhatsApp não era tão conhecido. Era outro contexto. Agora a gente está num contexto em que, e aí eu vejo cada vez mais a nossa audiência crescendo de manhã, a esquerda está mais organizada hoje em dia, os setores democráticos estão mais organizados. Estava vendo a entrevista da Simone Tebet ontem no Barão de Itararé, excelente. Uma excelente conversa de uma candidata de centro, que é muito vinculada ainda ao agro, com sites de esquerda. E isso tudo é muito bom. É muito bom que isso acontece. Não seria que ela tem informações privilegiadas do terrivelmente evangélico? Provavelmente. Provavelmente. Michele não esconde que tem uma aliança com o ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça está entendendo que ele vai ser uma espécie de Dias Toffoli do Bolsonaro. Ele vai trair a mão que colocou ele no poder. Ele vai trair. O Jaelzo Elias mandou pra gente: Michele tem vida própria. Vive mais em evidência que Flávio Bolsonaro, que só tem os votos do pai. Dele mesmo, nada. Sim. Flávio é um preposto. Eduardo é um preposto e um incendiário. Carlos Bolsonaro, que eu esperava que fosse fazer mais nos escândalos, não tá fazendo porra nenhuma. E o Jair Renan não conta, né? O Jair Renan não conta. O Jair Renan é qualquer nota. Mandar um beijão pra Lilian, diretamente de Brasília, maravilhosa, seja muito bem-vinda. E dizer isso, gente, contra esse processo todo, a gente precisa constituir o nosso campo, a gente precisa fortalecer o nosso campo. As notícias são boas, a gente começou um ano muito turbulento, então eu peço para vocês que vocês contribuam com o canal, que a gente feche as nossas metas, que a gente entre num processo aí de fortalecer a Folha TV para a gente rapidamente passar os 200 mil inscritos, para a gente fazer mais cursos, para a gente fazer mais conteúdos, para a gente entregar mais coisas importantes para vocês. E para fazer isso eu preciso do apoio de todos. Então pinguem superchats, pinguem colaborações. R$1 faz toda a diferença. R$20 vocês ganham livros, R$100 vocês ganham um curso de roteiro
e tem muita coisa legal para a gente entregar para vocês. Dea Mello, não precisa ser petista, agora tem que ser democrático e antifascista. Exatamente. Exatamente. Que é o público que nós estamos aqui, gente, conversando com muitos setores da esquerda. Muitos setores da esquerda. Aqui é a frente ampla. E tá tendo operação da PF, né? Contra pessoas ligadas ao Sóstenes Cavalcante. Eu vou incluir no editorial essa notícia. Vamos ler aqui para vocês, que isso é bem importante para a gente poder seguir aqui, fazendo bem o nosso trabalho. Meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Não esqueçam de pingar, de contribuir, de ajudar. João Batista, bom dia, meu caro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente poder seguir. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!